começar a gravação. Pronto, já estamos gravando. Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas. Hoje é 25 de junho do ano da graça de 2020. São 7 horas, 10 minutos da noite. Estamos aí todos nesta live pelo Google Meet. Queria agradecer primeiro a Universidade de Uberaba, que disponibiliza essa plataforma para a gente possa bater um papo nessa live, nessa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês aí que estão interessados nesse assunto. Hoje nós vamos conversar sobre a cirurgia bucomaxilofacial no Brasil e as possibilidades de formação, daqueles que gostam e têm interesse em participar dessa brilhante especialidade da odontologia. E quem vai apresentar que é uma pessoa que tem mais gabarito para falar sobre o professor Luiz Carlos Manganello de Souza, que é cirurgião bucomaxilo militante na região de São Paulo, e tem uma larga experiência na formação dos cirurgiões bucomaxilo no nosso país e fora dele. Eu acho que isso daqui... Não, dá para arrumar. Tem que coisar assim, ó. Aqui girando, ele... Mas tem que... Não dá para ver, porque eu não consigo ver. Melhorou? Está melhorando a minha imagem aí? Melhorou bastante. Ah, que bom. Minha filha ali já... Agora sim. E que veio dar uma mão, hein? Obrigado. Aí sim. Ela é minha assessora tecnológica. Tá bom aí. Não, calma. Vou ficar da cadeira aqui, que eu fixei o olhar na sua tela. Pronto, tá bom. Tudo bem, Cris? Tá ótimo, melhorou muito sua imagem. Então, hoje, abrilhantando aí a nossa live, o professor Manganello, seja muito bem-vindo, obrigado pela confiança e pela paciência de poder bater um papo conosco, mas eu sei que você está craque nas lives, você mais fez lives aí nessa época de quarentena, e reflete bem o seu comportamento, que a gente sempre conhece, você sempre foi uma pessoa muito ativa, e que sempre foi um batalhador da especialidade bucomaxilo, e você, a gente tem feito aí mais de uma live por semana, com outros colegas, outros expoentes do Brasil aí. Então, seja bem-vindo. A grande maioria aqui são de alunos egressos da Universidade de Uberaba e de fora dela, que estão aqui. Alguns eu não conheço todos ainda. Seja bem-vindo, Luiz. Cris, muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Vivemos um momento único, no mundo, no Brasil. Então, eu fui, acho que o Luiz ainda está falando, está com algum problema na tela do Luiz. Na minha tela? Não. Imaginei que você estivesse conversando, mas você parou. Então, Luiz, eu sou professor universitário há 25 anos, que eu estou na Universidade de Uberaba, convivo muito com o anseio e a dificuldade que muitos alunos, ex-alunos têm, a dificuldade de definir por uma formação na área de bucomaxilofacial. Então, eu sempre dou o meu exemplo, de ter procurado um curso de residência, e a minha residência foi feita na época que você era o coordenador. Vou te chamar de você. Claro. Assim, na época, você era o coordenador do curso na Santa Casa de São Paulo. Depois está aqui na live o Rubens, que seguiu esse mesmo caminho, E a gente observa que os colegas da área de odontologia que caminham para essa definição profissional, em procurar no curso de pós-graduação na modalidade de residência, costuma ter um futuro sem muita dependência de outras situações. Ele consegue ter um desempenho mais pleno. Então, eu tive essa experiência e eu gostaria primeiro, Luiz, que você contasse para o pessoal como é que foi a sua formação na área de bucomaxilo, porque você, além de cirurgião dentista, é também médico. Você tem uma dupla formação que é uma outra vertente de quem quer realmente trabalhar com plenitude na área de bucomaxilofacial. Então, eu queria que você começasse falando sobre a sua história
na cirurgia bucomaxila e como é que você chegou até ela? Ô, Cris, então, inicialmente, agradecer você, você é um amigo querido, a gente só tem boas lembranças da sua passagem aqui na residência na Santa Casa, mora no coração. Nós temos muitas coisas em comum, então isso é bom estar com você, primeira coisa. E depois é bom estar com o pessoal que está interessado em saber dessa área da bucomaxilofacial. Como você falou, né? Eu me formei primeiro na medicina, fiz residência de cirurgia plástica, depois fiz 1 ano e meio nos Estados Unidos de plástica, tive contato com o pessoal da Buco lá, voltei, encontrei um amigo que era médico e dentista, comecei a me interessar por essa área de traumatologia. Naquela época, no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina, o trauma de face não tinha assim, um dono, né? Não tinha um regente. Então, eu me dispus a estar atendendo os traumas de face. E aí, isso me incentivou, acabei entrando na faculdade de odontologia e completei a odontologia, então. Aí eu já era cirurgião plástico, né? E na odontologia, que não tinha, né, Cris, naquela época não tinha cursos assim de residência. E aí eu assumi um serviço, né, um serviço de bucomaxilo do Hospital Matarazzo. Nem toda a gente conhece, talvez aqui em São Paulo, né, o Hospital Matarazzo era um hospital particular, né? Naquela época, no SUS era um movimento grande de trauma de face. E aí eu convidei a doutora Maria Eduína, você conhece, minha parceira de muitos anos, para a gente estar junto. Ela tinha mais experiência que eu na Buco, ela trabalhava com o doutor Lapa, fazia cirurgia ortognática, então eu tinha experiência no trauma e ela na ortognática. A gente se juntou, começou a trabalhar, a primeira ideia foi, não, vamos abrir residência. Aí abrimos uma residência, né, que era nos moldes da medicina. Naquela época, né, Cris, o pessoal se formava em cursos de especialização, era aquela coisa de fim de semana, PCD, o pessoal cobrava dos alunos, ia visitar o hospital uma vez por semana. E a minha formação de residência, aquela residência é o termo, né, residir no hospital, morar no hospital. E a gente começou essa residência no Hospital Matarazzo, e o pessoal veio para se inscrever, a gente fazia a seleção, a gente tinha o centro cirúrgico praticamente todos os dias, a gente tinha pronto-socorro. Então, o pessoal que fazia a residência, eles tinham condição de estar entrando em contato com pacientes de trauma, começou a marcar algumas ortognáticas. Então, assim, eu fui começando aprendendo, meio na prática, junto com a doutora, né, o doutor Rui Antonini, que foi outro mentor meu também, que é esse médico e dentista. Então, eu fui aprendendo, ensinando, e a gente tinha os residentes, eu tinha a minha formação de plástica, que me favorecia também, e né, nessa situação fui indo porque naquela época que tinha o Igar Ribeiro Gana no HC, né, tinha o Gino de Emílio Lasco também, lá na Otorrino do HC, tinha o Mário Graziani na Santa Casa. A Paulista nunca foi uma escola que tinha uma bucomaxilo muito forte, né? Sim. E o doutor JJ Barros, que foi quem eu substituí no Matarazzo. Ele era regente do serviço do Matarazzo, saiu, eu entrei no lugar dele, mas a gente conseguiu uma boa ligação, eu com ele. Tanto que disso, minha ligação com o Dr. JJ Barros, surgiu um livro de trauma, que foi um dos primeiros aqui. Ô, Luiz. Fala. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou fazendo, no início da sua carreira de bucomaxilo, você acabou fazendo um caminho que costuma ser o inverso dos dias atuais, né? Hoje, muitos colegas que fazem bucomaxilo costumam fazer odontologia primeiro para depois fazer o curso de medicina, né? Eu mesmo conheço grandes colegas, né, que acabam fazendo medicina e são grandes talentos na área de bucomaxilo que acabam depois
abraçando outras especialidades, como a cabeça e pescoço, ou otorrino. Ou otorrino, e não querem mais saber da parte de odontologia. Você tem justamente o caminho inverso, Luiz. O que te levou a fazer o curso de odontologia, Luiz? Qual faculdade que você fez? Então, eu me formei na medicina aqui na Pinheiros, na USP, né? E como eu te falei, eu entrei em contato com o Dr. Rui Antonini, que era médico e dentista, porque eu tinha, assim, interesse no trauma de face. Era uma área que ninguém estava... Antonini, que era um médico e dentista, que também tinha interesse nessa área. E ele que me aconselhou, poxa, você não vai ser bom. E eu acabei fazendo meio na sugestão dele, entendeu? Então, isso me acrescentou bastante. A odontologia tem tudo a ver com a bucomaxilo, né? Muito mais do que a medicina. Então, você vê, atualmente tem muito poucos médicos, aqueles crânio-faciais que fazem, né, a bucomaxilo. E os dentistas é um número muito grande. Então, evidentemente que essa área de ortognática, ATM, trauma de face, é muito mais da área odontológica. Muita gente me pergunta, para fazer bucomaxilo precisa ser médico? Não, tanto que há excelentes, né, profissionais como você mesmo, outros, né, que todo mundo sabe, o pessoal que está aí, né, dando curso, etc., que são dentistas, né, e que são excelentes profissionais. Então, eu fui para essa área da odontologia mais por sugestão desse amigo que acabei indo e fiz a faculdade, que acrescenta, é claro, isso é uma situação que me ajudou bastante. Que existem cursos, né, Luiz, no Brasil, que acabam forçando a barra. Existem alguns cursos de residência que, às vezes, os coordenadores acabam levando o residente para forçando a barra para ele fazer medicina. Isso que você está dizendo é muito importante, né? O cirurgião dentista, a formação do cirurgião dentista e, obviamente, um bom curso de residência permite uma atividade com segurança e plena na área de bucomaxilofacial, sem necessidade de fazer um curso de medicina. Exatamente. É que hoje, quando se formavam os cirurgiões bucomaxilofaciais, naquela época da especialização, que era a PCD que fazia esse curso, a gente tem que ser realista. Eles eram muito mal formados. Então, eles iam para o interior, iam para uma Santa Casa, um hospital do interior, e não tinham condições de tocar um pronto-socorro. Então, ficou muito ruim para a bucomaxilo, para a odontologia, esses profissionais mal formados, que eram formados. Então, a residência é aquela situação que você está em contato com os médicos, você está num pronto-socorro, você gira no hospital, você vai no otorrino, passa 2, você vai na plástica 3 meses, você está no pronto-socorro, você está lá com o clínico, com o cirurgião, você vê um politraumatizado, você entra junto com o médico e atende, vê como é que ele atende, vê como é que ele aplica o soro, né? Como é que ele medica. Essa vivência que não tinha naquela época. Sim, era uma cirurgia que você via, uma cirurgia oral, uma vez por semana se acompanhava só para ver uma cirurgia. Então, agora não, agora... Então, Luiz, importante que você está destacando, destacando para quem não entende essa diferença, porque muitos que estão aqui não entendem a diferença. Então, existem cursos de formação ainda hoje, que são cursos de especialização em bucomaxilo. E existem cursos de residência. Então, as modalidades dos cursos de especialização, a maior parte desses cursos são cursos que têm uma pegada de aulas ou semanais, geralmente 1 ou 2 dias a semana, ou 1 semana por mês. Existem procedimentos cirúrgicos, aulas teóricas que são realizadas, porém, a grande diferença para o curso de residência é que o curso de residência é um curso integral, por assim dizer, onde o residente de bucomaxilo ele vai viver a especialidade todos os dias da semana, com plantões aos finais de semana, tocando a demanda específica do serviço onde a residência é feita.
Então, o curso de residência que eu fiz, cujo coordenador foi o professor Manganello, era um curso que tinha uma vertente principal, que era traumatologia de face, mas ele também tinha uma tendência de atendimento de patologia oral, tinha um atendimento de cirurgia ortognática, e uma vertente menor de cirurgias orais, né? Então, alguns outros cursos nos tempos atuais, né, graças ao desenvolvimento tecnológico, agora também tem um tropismo, então um direcionamento, por exemplo, para a área de implantodontia, né? Então, quando você vai procurar um curso de residência, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é você procurar entender qual que é a missão e a fundamentação desse serviço. O professor Rubens, meu ex-querido aluno estagiário que está aqui conosco, ele coordena um curso de residência no Hospital UGOL, em Goiânia, e esse curso de residência também tem essa vertente ligada mais à traumatologia de face. Então, quando você vai procurar um curso desse, né, que geralmente o ingresso é a partir de concurso público, geralmente ele tem bolsas, né? Geralmente, você precisa entender primeiro esse contexto. E eu queria te perguntar uma coisa, Luiz, importante sobre a história, porque, por incrível que pareça, né, pela sua juventude, você faz parte da história da bucomaxila do Brasil, porque você convive e conviveu com os professores que foram os primeiros expoentes da especialidade no Brasil. É importante lembrar que as escolas de odontologia no Brasil surgiram no final dos anos 40. Né? A especialidade bucomaxilo, os cursos de formação em bucomaxilo foram surgir por volta dos anos 70. Então, os professores que militavam e que militaram na área de bucomaxilo foram verdadeiros desbravadores. Então, salvo engano, o primeiro livro de cirurgia bucomaxilo que surgiu com edição brasileira foi do professor Graziani, que você substituiu na Santa Casa. Exato. Então, eu gostaria que você... eu nunca te perguntei, né? Nós tivemos uma aula com o professor Graziani na minha época de residência. Eu queria saber, Luiz, se você teve convivência com ele e como é que foi essa sua entrada na Santa Casa, se ele ainda estava por lá, se você teve alguma convivência com essa lenda da bucomaxilo, que é o professor Graziani. Ô, Cris, eu queria pegar antes um gancho do que você falou. É importante, né, as pessoas de bucomaxilofacial não é melhor nem pior que nenhuma outra. Né? O bucomaxilo não é melhor que o endodontista, não é melhor que o pério, que o ortodontista, né? Não é porque ele opera, né, numa anestesia geral que ele é melhor. Ele é diferente. Então, isso que é importante a gente salientar. Quando a pessoa escolhe, se orienta para a área de bucomaxilofacial, é muito importante ela ter isso em mente. Não é que aquela situação que encheu o peito, eu sou bucomaxilo, não sou dentista, tem muito colega que fala assim, né? Mas eu queria enfatizar, antes de falar do Graziani, que assim, como é que é a questão da residência? É muito simples, né? Tem as residências, vai lá no site do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Bucomaxilo, tem lá uma relação das residências. Então, eu sempre estranhei, Cris, que na odontologia, na bucomaxilo, o indivíduo acaba a especialização, a residência, e ele não é um bucomaxilo completo, sabe? Não é que nem na medicina, você vai fazer uma especialidade, cirurgia vascular, você faz 3 anos de vascular, você sai o vascular. Você faz cirurgia de cabeça e pescoço, você sai, né? Cirurgia de cabeça e pescoço. Na bucomaxilo não acontece sempre isso daí. O serviço enxerto para implante, pode ser implante, mas tem a questão hospitalar. Então, isso é importante, quer dizer, a pessoa que vai para bucomaxilo tem que saber, esse serviço, ele me oferece o que eu quero? A bucomaxilo é trauma,
patologia. Tá bom, como é que eu sei se esse serviço me oferece isso? Claro que você vai falar com o chefe, é aquilo. Como que eu sei? É simples, Cris. É simples. Com quem que você vai falar? Com o residente. É muito simples isso. Meu residente, você, olha, eu estou querendo fazer uma residência aí. Como é que é esse serviço? Quantas ortognáticas você faz? Quantas traumas? Você faz isso? É simples assim, entendeu? Pera, então, mesmo caminha. Não, porque assim, por exemplo, para você ter uma boa residência, ponto número 1, tem que ser serviço público. Jamais, por exemplo, um hospital particular vai ter movimento. Porque o que é a residência? É isso que você falou. 3 anos de residência em cirurgia bucomaxilofacial. Né? Na mesma situação que a medicina. Primeiro ano, camelar, vai atrás de exame, sabe? Instrumenta, tal, já vê como é que opera. O segundo ano já faz alguns casos. E o terceiro ano opera. Então, quer dizer, o que você tem que ver? Esse serviço, vocês operam? Opera ou não opera? Porque se não operar, não serve. Cris, a gente dá há 20 anos que fizeram especialidade e nunca participaram de cirurgia da TM, nunca participaram de ortognática. Então, quer dizer, vocês querem fazer uma boa residência? Como é que é esse serviço? Pergunta para o residente. Quer dizer, o residente está lá. Ah, olha, eu nunca vi ortognática. Pô, peraí, né? Hoje em dia, a bucomaxila é metade ortognática, né? 30% ATM, 20% patologia. Então, e mais o consultório, é claro. Então, esse acho que é o ponto fundamental. Residente de cirurgia tem que ter cirurgia. Tem que ter cirurgia, senão não vai aprender como você fez, como as pessoas têm que fazer. Então, como é que é esse serviço? Então, quando eu entrei na Santa Casa, né, você foi uma das turmas, mas não tinha residência, né? Eram 20 estagiários, os assistentes iam operar. Essa mentalidade de residência mesmo, como é na medicina, não tinha. Então, a gente estipulou, tinha os estagiários, você lembra? Tinha 20 estagiários fazendo cirurgia oral. 3 residentes em cada ano. Então, primeiro ano, vai atrás de exame, faz isso, faz aquilo, instrumenta. Então, quer dizer, como é que é a formação de um cirurgião que vai para o hospital? A formação é complexa, porque você tem que saber o paciente como um todo, você tem que saber técnica cirúrgica, você tem que saber anatomia, tem que saber prescrever. Quer dizer, você via lá, né, o indivíduo ia fazer a prescrição, prescrevia zinco, molibdênio, não tinha noção, mas na residência ele estava em contato, né, com o médico, via como é que o médico prescrevia, hidratava um paciente. Então, eu acho isso, é isso que tem que ser. Quer dizer, hoje em dia, infelizmente, já tem, como você falou, uns cursos, né, de especialização e tira o dinheiro, né, do especializando, mas a residência é o contrário. Você está em tempo integral, você está recebendo, quer dizer, você dá plantão, você é uma mão de obra para o hospital, mas ao mesmo tempo você está aprendendo. As qualificações do residente para ele ter o máximo de aprendizado. Primeiro, informação. Tem que ler, tem que estudar informação. Segundo, observar. Você é o cirurgião. Ah, o Cristiano é um bom cirurgião. Deixa eu ver como é que ele opera. Observação. Como é que ele pega no bisturi, como é que ele faz uma divulsão, como é que ele sutura, né? Como é que ele trata uma complicação, um sangramento. Isso é observação. E o terceiro ponto é atuação. Um residente, ele não pode camelar no hospital 3 anos e sair sem fazer cirurgia, ele tem que atuar. Ele tem que chegar no assistente e falar, olha, agora eu estou no 3º ano, eu vou operar agora.
Isso ele tem que falar isso. Se ele não falar isso, então não vale nada. Se o cara não estiver operando, para que ele está lá? Então, quer dizer, são 3 qualidades que um residente deve ter para sair bem da residência: informação, observação e atuação. Você observa, você vê como é que, olha, como é que o Cristiano está operando, como é que o Rubens está operando, deixa eu ver. E como é que ele sabe se você opera bem ou não? Então, são vários, né, aspectos, né? Ele vê como é que você se comporta. Você é um líder lá, o cirurgião é um líder. Então, você tem lá os seus auxiliares, você chega e fala, não, você vai ficar aqui, você ali, aqui e tal, você vê se uma situação que o residente está lá, um instrumentando, ajudando, ele está observando. Mas qual é o ponto fundamental do bom cirurgião? Ter bons resultados. Então, você operou, oh, que lindo, não sei o quê, que bonito, mas vamos ver como é que foi. Você operou ortognato, o cara ficou com a linha média desviada, ficou com mordida aberta, operou um trauma, começa a infeccionar. Então, quer dizer, isso tudo é na época de residência. Quando o indivíduo termina a residência, ele está lá, ele tem que compor a equipe dele. Então, ele tem que saber já, porque aí já não é mais época de perguntar. Quando você está na residência, você pode até perguntar, por que você usa bisturi 15 e não usa 20? Pode perguntar as coisas mais chulas que forem, porque você está aprendendo. Mas depois, você vai ligar para o seu professor para perguntar coisa básica? Não. Então, não tem que ter medo. O residente sabe que ele não pode ser só um serviçal do serviço, do cirurgião. Ele tem que se impor também. Agora é minha hora de operar, o que é para operar? E é claro que ele tem que sentir, quando ele fala isso, que ele tem condições de estar assumindo essa responsabilidade. Então, assim, voltando à sua pergunta do Mário Graziani, eu não tive contato com ele, porque quando eu fui para Santa Casa, eu fui a convite da ortopedia. Eu tinha operado o chefe da ortopedia, o Rodelli, né, de uma fratura de zigoma, e ele sabia que a buco lá era uma coisa que estava capengando. Ele falou, vem tocar a buco aqui na ortopedia. Mas quando eu fui para a ortopedia, o pessoal viu que eu já tinha um título, né, de doutorado. Eu falei, então, não, você vai assumir a buco, vai dar uma ajeitada lá, e aí que eu fui para a buco, entendeu? Sim. Mas quem que era para assumir naquela época? O doutor Jorge Guidiquian. E o Graziani tinha saído o ano anterior e ele ia assumir. Ele não gostou muito que eu cheguei lá e assumi a bucomaxilo, né? E a gente começou logo, né, os exames, a seleção para a residência. Foi o Frederico, meu querido amigo também, Frederico, Roberto Gil, né, que começaram a fazer a residência. Mas como você mencionou, o Graziani foi o marco. Graziani, JJ Barros, Igar e Eugênio Lasso foram desbravadores, né? Quer dizer, aqueles que começaram, não tinha tomografia, sabe? Era tudo na clínica, sabe? Gente que tinha sangue nos olhos, né, para operar os pacientes. Eu sou antigo mesmo, hein? Eu sou da eu também. Eu sou da época que não tinha placa, não tinha mini placa. Então a gente fixava com fio de aço, fazia osteotomia com broca, com aquela Black & Decker, né? Então, foi assim que a gente começou, e depois que a coisa evoluiu. Então, agora... Como diria o Rubens, muito cruel. Ô, Luiz, então, uma coisa que eu admirava muito na minha residência, né? Então, assim, eu vou contar um pouco da minha experiência na minha residência, que o Rubens também fez, e como é que funcionava, para o pessoal poder entender, né, dentro dessa perspectiva que você está falando que o residente tem que operar. Então, na residência que nós fizemos aí na Santa Casa, né, que você coordenava, toda segunda-feira de manhã a gente tinha reunião de casos clínicos. Exato. Nós discutimos os casos clínicos que seriam operados na semana, e você batia o martelo do Thor, quando tinha alguma dúvida, qual caso queria operar. Você exercia a sua função de chefe, determinava como seria a cirurgia. Dia de terça-feira de manhã, a gente fazia os pós-operatórios.
retirada de ponto. Dia de quarta-feira tinha 2 horários cirúrgicos, de manhã e de tarde. E quem não estava em cirurgia tinha que passar em visita com os pacientes da cabeça e pescoço. Quinta-feira era a visita da bucomaxilo, onde o pau cantava, os residentes choravam e a gente dava risada da gente. Uma coisa que eu sempre achei muito legal na maneira como você fez a residência, o modelo como você fazia, todas as sextas-feiras você levava os principais expoentes da bucomaxilo de São Paulo e região para fazer aula conosco. Exato, né? Seus amigos, seus desafetos, colegas que você gostava ou não gostava, você levava todos a Santa Casa para que a gente pudesse ter um contato com outras experiências. Então, eu não tinha desafeto, não fala assim. Não, assim... colegas que talvez... Não, gente mais distante, não era só de amigos, está certo. Sim, a gente, em toda carreira, em toda especialidade, existem colegas que não concordam muito com as suas condutas, acham que você está fazendo... E assim por diante. Ô, Luiz, mas dentro dessa perspectiva, né, eu acho que as residências Rubens também é muito parecido com esse modelo. Eu tinha feito uma anotação sobre a atuação de uma especialidade irmã à nossa, né, que está ligado à área da medicina, que também está ligado à nossa história, que a cirurgia plástica, ela quis abraçar a cirurgia bucomaxilofacial, né? Muitos colegas médicos que se consideram bucomaxilo, se anunciam como especialistas em bucomaxilo. Houve uma determinação do colégio do CFO determinando que a especialidade bucomaxilo é da odontologia, né? E desde então, a cirurgia plástica criou uma subespecialidade da plástica, que é a cirurgia crânio-maxilofacial, que praticamente é a mesma especialidade, só que executada apenas por médicos. Há questão de 20 anos, havia uma certa separação, né, nesse ponto de os colegas de crânio-maxilo não convidavam colegas da buco para participar, criavam um certo constrangimento nesse tipo de atuação conjunta. Eu queria saber hoje, Luiz, como é que está essa relação dos crânio-maxilofacial e os cirurgiões bucomaxilofacial, assim, eu e o Rubens, né, nós estamos aqui no baixo clero. Você que está aí no topo da cadeia alimentar, né, Rubens? Nós somos magrinhos, mas você que está aí no topo da cadeia alimentar da especialidade e que convive bem com essas duas vertentes, né? Existem informações de crânio-maxilofacial, né, também cuja residência nesse sentido. Como é que é essa diferença com a cirurgia bucomaxilo? Que tem uma colega nossa, Carol Guimarães, que perguntou assim, o médico e o dentista podem atuar na área de bucomaxilo? Antes de você responder, Luiz. Sim. Cris. Com uma boa formação. Cris, deixa de ser humilde, né? Eu sou humilde, é coisa de mineiro isso daí. Sou humilde. Cris, vou falar para você, para mim, a situação é muito clara. A crâniofacial, o médico crâniofacial, praticamente é um jurássico. Ele está extinto como bucomaxilo. É um jurássico, acabou. A preocupação não tem que ser com o médico. O médico não acabou, não tem isso daí. Qual que é a preocupação? Vou deixar um segundo para você pensar sem responder. Já pensou? A preocupação é com os bucos mesmo. O buco tem que se preocupar com os bucos mal formados. A preocupação dos médicos. Tanto que existia até essa sociedade aí de crânio facial, nem faz mais congresso, não tem mais que 10 pessoas, e sabe, isso não evoluiu. A boca com plástico, com torino, com pescoço. Formada tem maus resultados que repercutem para todos os profissionais.
Então, isso que é importante. Esquece plástico, que quer fazer buco, otorrino, porque, sabe, esses não contam. Essa sociedade, que não é bem uma especialidade, como você falou, é uma área de atuação que congrega plástico, otorrino e cabeça e pescoço, crânio maxilofacial. Tudo bem, eles fazem aquela ilusão, hiperterrorismo, que a odontologia não vai querer fazer. Ainda bem que tem eles para fazer. Mas, assim, é meia dúzia, não tem mais. Então, acabou. Não preocupa com ele. Preocupe-se... acabou. Preocupe-se com os dentistas mal formados, aqueles que vão operar, transfixa a raiz de dente, que não tem habilidade, não tem técnica cirúrgica, não tem uma boa formação. Esses é que são o motivo de preocupação. Porque a gente sabe, uma pessoa que opera, é bem operada, tem um bom resultado, ela vai atingir 2 ou 3. Uma pessoa que tem um mau resultado vai atingir 10, 15 que vão falar mal da especialidade, independente de quem fez. Então, você sabe, se morre uma paciente de cirurgia plástica lá em Goiás, ou lá no Roraima, pronto, toda a clínica de cirurgia plástica cai, né? Isso não tem dúvida, não é só lá em Roraima. E bucomaxilo, quer dizer, o paciente operou, ficou ruim, desvio da média, não morde nada com nada, a ortognática não serve. Então, é assim. Então, a nossa preocupação tem que ser sempre formar bem os profissionais. Isso é ponto fundamental. Então, por isso que eu falo, você quer ser bem informado, você vai se informar do serviço que vai fazer. Isso, mas atualmente tem muito mais do que, né, aquela época que só tinha... Ô, Luiz, obviamente, né, que o tempo vai passando, mas antigamente, quando eu estou dizendo antigamente, estou dizendo no final do século passado, assim, anos 90, anos 2000, os principais cursos de bucomaxilo no Brasil, eles estavam reservados às capitais, né? As principais capitais do país, elas concentravam os melhores cursos e os mais importantes de residência, né? A gente tem observado que há, no Brasil, graças, inclusive, a atuação de profissionais como você, que coordenaram esses cursos nos anos 70 e 80, né? Hoje há uma distribuição e uma oferta de muitos cursos de residência bucomaxilofacial de qualidade, com coordenadores e assistentes com boa formação, né? Sim. Não me deixa mentir, que é um egresso aqui da nossa universidade, que é egresso do seu serviço, e que hoje coordena muito bem lá em Goiás. Então, eu achava que esse problema de casos mal operados fosse uma realidade só nosso do interior aqui, mas eu estou observando, né? Na verdade, eu estou brincando. A gente acaba observando um próximo assunto que eu quero conversar contigo, que é um modismo dentro da especialidade da odontologia e dentro da bucomaxilo também tem alguns modismos, né? E eu que me considero um buco raiz, fico meio assustado com as proposições cirúrgicas que são feitas hoje. Então, no interior brasileiro hoje, nós temos bons colegas com boa formação que têm ofertado bons cursos de residência, não é verdade, Luiz? É verdade, não, sem dúvida, como você falou. Quer dizer, a corrente foi para frente e muitos colegas bem formados, né, constituíram serviços e dão uma residência. É que, às vezes, mesmo na odontologia, como você falou, existem profissionais que querem se aproveitar até da questão do marketing, né? Então, acho que você mesmo já ouviu falar residência em endodontia. Sabe? O cara quer aproveitar o termo para desvirtuar mini residência em periodontia. Então, quer dizer, o cara sabe que o termo residência é atrativo, se aposta desse termo, jogar esse termo para ter clientela. Não é isso. A residência é aquilo que você fez, aquilo que o pessoal, como você falou, mora no hospital, vive no hospital.
E quanto mais o residente aproveitar daquela respirar o hospital, melhor. Isso que a gente tem que insistir. Você está no hospital, você vai conversar com o cirurgião geral, cirurgião de tórax, neurocirurgião. Você não precisa saber tudo, porque não tem como, né? Eu, como cirurgião plástico, sou quase ignorante de oftalmo, de otorrino, eu tenho um vago conhecimento. Então, não precisa saber, mas você precisa ter uma noção para, né, não se perder no atendimento, coisa assim. Então, assim, eu acho que o que você está falando é muito importante, porque a bucomaxilo cresceu muito, mas, assim, sabe, tem uns apelos na bucomaxilo que não são legais, né? Que são aqueles apelos que fogem à ética, fogem à moral. Então, isso é muito importante, porque, assim, nós estamos um país que nós queremos um país mais correto, mais justo, mais honesto, mais equilibrado, e às vezes as pessoas falam muito, mas você vai ver a atitude delas e não corresponde, né, ao que elas falam. Então, eu acho que a bucomaxilo tem que ter uma situação de coordenação através das suas sociedades e tal, de moralidade, de ética, porque, assim, se você opera bem, você tem bons resultados, você tem bastante paciente, você compra um carro importado, você... Agora o indivíduo acaba a residência, faz 1, 2 cirurgias, já quer comprar um carro importado, sabe? E não é isso. Não estou numa profissão para ficar rico, né? Nós somos quer ficar rico, vai ser empresário, vai vender cabide de roupa para a China, alfinete, vai construir arruela, mas a nossa profissão, medicina, doutor, não é para ficar rico. Então, essa ideia que eu vou fazer buco, onde que está dando mais dinheiro? Então, assim, Luiz, Fala, Cris. Isso que você está falando acontece muito, né? Quando, assim, imagino que com o Rubens acontece muito também, né? O aluno, às vezes, está entusiasmado com um determinado curso, você sabe que tem essas questões éticas, que você sabe que a formação não é tão boa, que não se opera tanto, e que tem outros problemas, né? E, às vezes, a gente fica sem saber como dar uma resposta para o aluno. Então, a minha grande motivação de ter feito essa live é que quem está a fim de fazer uma residência esteja atento a essas questões que estão envolvidas, quantidade de cirurgias, como é que eu opero, conversar com os residentes que foram feitos, né? Então, eu tenho um orgulho de ter feito, de ter no meu currículo, de ter feito a residência na Santa Casa de São Paulo e tudo que ela representou na minha formação, e tudo que ela representou na formação do bucomaxilo no Brasil. Né? Mas hoje eu sei que a residência de lá, infelizmente, ela desvirtuou um pouco. Né? Aqui estamos só nós, aqui, só 60 pessoas, só entre nós que a gente pode falar. Né? Então, mesmo um curso que em determinado tempo tem um certo expoente, depois de um determinado tempo, se algumas questões não são levadas a sério, ela pode desvirtuar. Então, nós que somos assim, formadores de opinião, muitas vezes a gente fica em situações constrangedoras de desaconselhar, orientar um curso que talvez o indivíduo não está capacitado a entrar, mas ele quer fazer. Então, essas observações são muito interessantes. E pegando um gancho que você disse anteriormente, nós estamos vivendo uma época de muito imediatismo. Né? Então, a gente observa recém-formados que já viram harmonizadores faciais, colegas que mal terminam o curso de graduação, viram professores em cursos de pós-graduação, né? E é o que eu queria, não é muito... talvez esteja um pouco ligado à formação do bucomaxilo. Mas eu queria ouvir um comentário seu, que eu sei que você tem um pensamento crítico parecido com o meu, né? Mais uma vez, nós temos uma convergência de pensamento nesse sentido, que não é nada combinado, é muito bom deixar esclarecido, sobre esses modismos que nós vivemos na odontologia. E quando você disse da preocupação das sociedades médicas
com a odontologia, eu acho que nós vamos ter muitos problemas no curto prazo com essas questões associadas sobre a tal da harmonização facial. Aonde que surgiu isso, Luiz? Eu já procurei. Como é que é esse negócio de harmonizar a face? Quem que determinou que eu preciso aumentar o volume do lábio para deixar o paciente mais harmônico? Que história que é essa que eu tenho que alargar o ângulo da mandíbula com ácido hialurônico? Por que eu tenho que entrar nessa celeuma toda de deixar... Sabe, Luiz? E assim, nós observamos, eu sou professor universitário há 25 anos, os meus alunos, assim, às vezes, eu não vou falar que é a grande maioria, mas às vezes a gente faz uma cobrança de algum conceito anatômico assim, relacionado à anestesia, por exemplo. O aluno tem grande dificuldade, tipo somebody love, dá um rodeio, e nesse mesmo aluno, depois de 2 anos, o cara está fazendo harmonização facial, professor. Está fazendo orientação, falando de musculatura da face, de inervação. Então, isso me deixa muito preocupado. Não que eu estou preocupado com a minha clientela, não. Eu também tenho essa preocupação do reflexo que acaba trazendo para nós, especialistas. Né? De sermos considerados... A gente acaba entrando nessa vala comum dessa bagunça. Né? Imagina, nós temos agora uma Sociedade Brasileira de Harmonização Facial. Vai virar uma especialidade. Né? E você vê a formação de quem se aventura nessa área, é uma formação de poucas horas de trabalho e, geralmente, curso de imersão de final de semana. Então, queria que você comentasse a respeito. Ô, Cris, como você falou, a gente não combinou, mas a gente comunga das mesmas filosofias político-profissionais. É o seguinte, quando há alguns anos eu ouvia falar, não, o dentista está fazendo ácido hialurônico, botox, eu falei, não, peraí, sabe, não tem nada a ver. O indivíduo faz uma faculdade, 4, 5, 6 anos, vê dente, vê boca, musculatura da boca, vê prótese, endo, pério, orto, tudo, e no fim esquece tudo isso, vai ficar aplicando ácido e toxina. Então, quer dizer, tá mais para baixo, Cris, abaixa mais um pouco. Ah, agora sim, olha só. Esse coração aí tá lindo, hein? Doutor, né? Saudade do estagiário. Mas, ô Cris, quando começou, eu falei, não, isso é brincadeira, não acredito. Sou contra e acho que isso aí é uma brincadeira, não é possível. Mas, ô Cris, a gente tem que parar um pouco para pensar na situação seguinte. As pessoas têm aquela situação econômica. É normal do ser humano querer ganhar, querer... né, viver bem, ter um conforto, ter um bom apartamento, um bom carro, viajar. Eu sempre acho isso. Você tem que merecer isso daí, entendeu? Merecer. Você tem mais. Você quer viajar de executiva, de primeira classe, quer ter carro importado, tudo bem. Você é diferenciado. Como eu falei, ou senão você vai fazer empresa, outra coisa. Nessa área, não é o normal nosso, não é para isso. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer o apelo financeiro que tem isso daí. Então, o que está acontecendo? Nós temos que, sei lá, de alguma maneira, dar uma repensada, né, nessa formação, porque eu não posso aceitar que o indivíduo faça 5, 6 anos de odontologia, jogar tudo isso fora para ficar aplicando toxina e ácido hialurônico no rosto. Quer dizer, eu acho tão fora, tão absurdo, mas isso veio para ficar. Quer dizer, eu falei, não, tá bom, agora eu vou aceitar que a harmonização veio. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido. Mas tudo bem, na harmonização, quando o indivíduo faz botox e ácido, tudo bem. E aí, ô Cris, agora eles estão fazendo bichectomia. Bichectomia é um procedimento cirúrgico. Para o indivíduo fazer, ele tem que ter técnica cirúrgica, tem que saber incisar, descolar, suturar. Você não pode pegar um ortodontista num fim de semana e falar, olha, você aperta aqui, incisa ali, a gordura sai, você tira, o cara ficou maravilhoso. Não pode. Então, quer dizer,
o próprio conselho, né, tinha que regularizar isso daí, não pode ter curso assim. Agora, você vai falar para mim, não, então não, vamos acabar com a harmonização, não dá, né? Acabar com a harmonização. Já veio, já ficou, o que que vai fazer? O pessoal que dá curso ganha dinheiro, o pessoal que faz o curso vai lá e faz, e é isso, quer dizer, então, a gente, por mais que batalhe, dá murro em ponta de faca, também não dá. Isso, como você está falando, não vai afetar o meu serviço, né? Eu tenho consciência de que muitos que ele se esmera nisso. Mas a minha proposta é fazer uma faculdade de harmonização facial. Boa, Por que você fica vendo dente, cárie, prótese total, ortodontia para depois ficar injetando? Vamos fazer uma faculdade de harmonização. Por que você fica perdendo tempo, 4, 5 anos, para ver dente, se depois você não abre nem a boca do paciente? Eu acho que é uma solução, então. Já que você não pode vencer. Vamos virar eles, Luiz. Vamos falar assim. Grade horária, vamos organizar a parada toda. Não, primeiro ano assim, Angelina Jolie, estudar Angelina Jolie, porque todo harmonizador fala, não, olha como você vai ficar, e mostra a Angelina Jolie, não é? Não, quer dizer, primeiro ano assim e tal, mas não pode, Cristiano, eu não posso aceitar que o indivíduo faça 5, 6 anos de odontologia para fazer isso. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? E isso que eu estou falando, o indivíduo fica bom nisso, ele só faz isso o dia inteiro, manhã à tarde, aplicando ácido e toxina. Aí vem um que fala, não, vamos pôr um fio no rosto do paciente para levar, vamos pôr um fio no nariz para levantar o nariz, e começa a extrapolar. Aí que é o ruim, né? Quer dizer, já pensou o cara começar a pôr fio no nariz, no rosto? Ai, meu Deus do céu, não. Luiz, tem uma pergunta aqui, feita por um jovem recém-formado, que está militado aí no estado do Goiás, pertinho do Rubens. Tem uma pergunta para você e para o Rubens. Ele quer que você abra o jogo. Ele quer que vocês, como antigos coordenadores, abram o jogo, que é o seguinte. Como é que é a avaliação de um egressante no curso de residência? É só a prova teórica que conta? O que define? A entrevista com um residente define? Ele quer que você abra o jogo. Como é que é essa entrevista? O que conta mais para a seleção de um residente? A prova teórica ou a entrevista ou o currículo dele? Você quer saber quem interessa na residência, né? Ele quer as dicas do que é importante nas perguntas para a entrevista. Você quer falar, Rubens? Está me ouvindo aí? Estamos, sim. Então, né, antes de mais nada, é um prazer estar participando aqui dessa live. Tem aí meus mentores, né? Eu, graças a Deus, comecei no consultório do Cristiano durante a graduação e realmente foi um inspirador para que eu pudesse chegar a trilhar aí parte do caminho que ele seguiu, né? Que também foi a Santa Casa. E que naquela época, em final de 2000, como ele dizia, tinha poucos lugares para se fazer residência, né? Normalmente era São Paulo e interiores aí de São Paulo. Hoje, né, eu estou aqui em Goiânia, que é a minha terra natal. Nós temos aqui hoje 2 cursos de residência, que é feito pelo Secretaria Estadual de Saúde, o que o professor Manganello colocou bem, que é a questão de você ter a oportunidade de vivenciar todos os dias, estar todos os dias no hospital, e você vai lidar com o paciente do SUS, 100% SUS, né? Que é, de fato, onde você aprende. Quando nós vamos fazer a seleção, porque é uma prova de concurso, né? 80%, se você for pegar o edital, 80% é a nota da prova mesmo, né? Nos critérios aqui da Coremu do Estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, 10% é avaliação curricular e os outros 10% é entrevista, né? Então, eu que já passei por todos esses crivos aí,
e hoje faz parte desse processo de seleção. O bem da verdade é que um bom candidato na prova teórica, dificilmente ele vai ser derrubado, né? Mesmo com a avaliação curricular e com a entrevista. A entrevista e a avaliação curricular pode baixar ele, mas eliminar ele, se ele foi muito bem na prova teórica, é muito difícil, né? Porque o peso é muito maior, simples assim, né? Oi. Corroborando o que você está dizendo, antes do Manganello falar, quando eu fiz minha prova de residência, o Manganello não participou da minha entrevista. Era janeiro, sabe como é que é? Chefe em janeiro sempre sai de férias, não sabe como é que é, né? Colocou lá os assistentes para fazer entrevista e tchau, obrigado. Estava lá o Trigo, estava lá, a turma toda lá. Eu, na prova teórica, eu fiquei em segundo lugar na prova teórica. E depois, no final, fiz a entrevista lá, todo mundo, currículo, queriam saber onde é que eu ia morar, como é que era, de onde eu vinha, qual era a minha intenção. Resultado final do concurso, eu fiquei em segundo lugar. Então, e o primeiro, segundo, terceiro colocado da prova escrita acabaram virando os residentes, isso na minha época. E nos meus anos de Santa Casa também, quem entrou na residência, eu sou testemunha que não teve chucho não, Rafael. A prova teórica tem uma grande força, né? Então, assim, eu acho que aos olhos de quem é coordenador e preceptor em curso de residência, tem a questão também de você não conhecer o indivíduo, mesmo que ele tenha uma boa prova escrita, né? Que tem as outras questões inerentes ao caráter, ao comportamento, às questões éticas que esse sujeito traz na bagagem dele, que nem sempre numa entrevista você também consegue selecionar facilmente. Hoje aqui, quando nós fazemos a entrevista, nós somos 3 avaliadores, né? Assim, eu como coordenador lá do UGOL, normalmente é o coordenador do UGO, que é o Hospital de Urgências de Goiânia, e o UGOL, que é o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, e mais um. Então, nós somos 3 avaliando simultaneamente na entrevista, né? E assim, você percebe que existem alguns candidatos preparados, né, para a entrevista. E, obviamente, as perguntas são quase que sempre as mesmas, né? Elas se repetem, principalmente quando o candidato é de fora, porque antes de fazer a entrevista, você acaba tendo acesso ao currículo e à trajetória dele. E, obviamente, aqueles primeiros candidatos que estão no páreo nos preocupa bastante, porque realmente uma entrevista pode alocar ele de uma posição para outra e ele pode ficar de fora. Então, os que estão em primeiros lugares nas notas teóricas, e, com certeza, são os que mais nos preocupam. E a entrevista, a gente tenta sugar o máximo de informação dele. E o que eu percebo hoje, o que eu gostaria muito, e já foi ponto de discussão na nossa Coremu aqui, de haver uma avaliação até do ponto de vista psicológico, como parte integrante do processo seletivo. Nós não conseguimos colocar isso ainda, mas isso já foi alvo de discussão aqui várias vezes, porque nós não conseguimos, numa entrevista de poucos minutos, determinar, avaliar o caráter psicológico do candidato. Porque sabemos que depois que ele entra na residência, a pressão é muito grande. E eu já tive situações aqui, como coordenador, de residentes quase desistirem, por não aguentar muito a questão da pressão, entre aspas, né, da residência. E aí você tem todo um trabalho de contornar. Hoje a coisa ela é muito mais delicada. Existe uma linha tênue, né, do comportamento do residente com os coordenadores e os preceptores. Na minha época, mandava quem pode, obedecia quem tem juízo. Hoje, infelizmente, as coisas não são bem assim. Hoje, um residente, ele às vezes não aceita muito o que você fala para ele. Então, esse comportamento ele é muito tênue, lidar com esse tipo de coisa. E por isso foi considerado, cogitado, e isso está em estudo ainda, uma avaliação de um psicólogo do próprio serviço que conhece a nossa rotina. Sim. Mas nós não conseguimos ainda, né? Mas basicamente é isso, é a prova teórica, né? Ô, Cris, sim. Não dá para aceitar sempre, né? A gente na Santa Casa já teve escolhidos que acabaram não dando certo, gente que a gente teve até que excluir da residência. Então, não tem como, isso que o Rubens está falando, né? É difícil, mesmo um psicólogo, né, não vai conseguir numa entrevista saber a situação real
do candidato. Mas, assim, a entrevista é aquela situação que você quer saber, olha, você vai se manter, né? Mesmo que a residência tenha algum salário, né? Geralmente não é suficiente. Então, você vai se o cara não tiver como se manter, durante a residência ele vai ter que trabalhar doidado fora, e aí não vai dar certo. Então, é mais para saber, né? Mas não para modificar. Você quer ser justo, você quer que os melhores sejam selecionados, porque eles que vão fazer o nome do seu serviço. Se você escolher ele lá ruim, vai falar mal do seu serviço. Então, você como coordenador, como assistente, você vai fazer uma entrevista, a preocupação é essa. Teve a nota teórica, né, da prova, que é o principal. O resto é isso, né? Quer dizer, ter um mínimo de conhecimento, senão você vai escolher só da prova teórica e chega no dia de começar a residência e mal conhece o indivíduo, não sabe de onde ele veio, com quem ele já trabalhou, qual que é a pegada dele. Então, acho que é mais para isso a entrevista, né? Não é uma coisa que vai selecionar e dificilmente você sabe que o indivíduo, né, na entrevista vai ter alguma pendência assim muito fora do normal. Mas, assim, é interessante, né? Tem indivíduos que têm uma pegada muito forte, né? São mais tímidos, né? Mas isso não deve excluir ninguém. Eu acho que é a justiça que tem que ter, né? Resumindo, não tem muito chucho, né, Luiz? Não tem, não. É isso, você pode errar, é claro. A gente errou lá, mas foram poucos erros, viu? A gente procurou sempre ser justo e procurar pôr nos serviços melhores, tanto que hoje é um orgulho a gente ter muitos residentes aí praticando, né, a bucomaxila em alto nível, porque a gente fez questão disso. Mas um ou outro acaba escapando, mas é interessante a entrevista, para você sentir, né, o candidato, conhecer um pouco dele, para ser é casado, tem filhos, né? Isso daí, né, também tem a ver no sentido de saber que o indivíduo, como é que você vai sustentar, se tem mulher, tem filhos, você vai ganhar ali 2, 3 mil da residência, você tem como sustentar, porque você quer que o indivíduo dê plantão no pronto-socorro, vá todo dia, você não quer que o indivíduo fique preocupado em ter que ganhar dinheiro para sustentar uma família, né? Então, tem isso daí. Você conhecer o indivíduo, ele pode ter uma ótima prova, pô, super preocupado em manter uma família, já pensou? Quer dizer, é mais complicado. Ô, Luiz, já que você está falando dessa questão financeira, tem uma outra pergunta aqui, né? Nós estamos chegando aí nos nossos estertores dessa live, né? Antes que esse serrote fique enferrujado. Serrote é a cerveja que o Luiz Carlos está bebendo. Exato. Quer fazer um merchan aí, Luiz? Opa, da Tábuas Cervejaria. Tem o mesmo aluno que quer saber se tem chucho nas residências aí, que está perguntando o seguinte: em relação ao ingresso no mercado de trabalho, como é que é a questão do bucomaxilo nos hospitais? Em qual vertente hoje o bucomaxilo se encaixa melhor em termos financeiros? Em hospitais públicos, hospitais particulares, existe muita oferta, e também ele está dizendo assim, que as outras áreas da odontologia existem muitos comentários, mas que na bucomaxilo quase não se fala sobre ganhos financeiros. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Cris, eu acho assim que a bucomaxilo, o egresso da bucomaxilo, tem um mercado muito grande no serviço público. E praticamente todos os hospitais públicos têm plantão de bucomaxilo. Isso é um ganho, é muito bom. Quer dizer, é uma fonte para quem está começando, né, não só financeira, mas também de exercício, da atividade. É claro que, né, tem as limitações em termos de concurso e tal, mas com certeza eu aconselharia sempre as pessoas a procurarem
ir para o serviço público, porque tem, né, todos os hospitais têm pronto-socorro e cada dia é um burro e tal. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que você tem que começar, de preferência, acompanhando, né, um professor, um cirurgião, para, né, exercendo a sua atividade naqueles primeiros 2, 3 anos, aí vai desgarrando, né? Aí você vai tendo seu consultório, vai atendendo seus casos, vai fazendo a sua clínica. Então, acho que essa é o ideal, né, para quem está saindo, né, da rede. Praticamente todos aceitam bucomaxilo, dentista, né? Você precisa só de uma indicação de quem trabalha no hospital. Então, você tem um hospital aqui, para sírio-libanês, eu quero ser credenciado. Aí você, né, procura 2 profissionais que são credenciados no hospital, eles te dão uma cartinha, você leva para o Porco Clinic e acaba fazendo parte do hospital, qualquer um que seja. Então, isso é importante também. Aí você definir o seu consultório, sua atuação. Claro que, como eu falei, feijão com arroz ainda é, né, de consultório, é siso, é enxerto para implante, é implante, são tumores, né? Isso é o arroz e feijão. E, é claro, aí conforme você vai evoluindo, vai para ortognática, ATM. Então, assim, você se qualificando, isso que eu estou falando, você tem condição de atuar plenamente na bucomaxilo. E tem paciente, né? O Brasil tem pacientes que precisam de bons profissionais. Claro que isso, cada um é cada um. Você vai falar, todo mundo tem sucesso seguindo essa sua fórmula? Claro que não, né? Quer dizer, não é sucesso no sentido do quê? De você viver bem, né? De você pagar as contas, né? Ter sua casa para morar, ter o seu carro para se locomover, oferecer para os filhos, né? Para a esposa, também trabalha, né? Ou a mulher, né? A mulher que é cirurgiã também. Então, assim, o principal é assim, você fazer as coisas com qualidade, com competência, né? Isso é importante, acho que é o principal. E você seguir essa rota. Fez uma boa residência, acompanha um profissional um tempo, aí vai se desgarrando, tendo seus casos, e aí você vai evoluir. Sempre na mentalidade que você trabalha para ter uma boa, para ter iate, para ter helicóptero, né? Essas coisas assim, porque aí eu acho que extrapola um pouco. Luiz, tem mais uma pergunta interessante aqui. A pergunta é da Maria Eduarda Abreu. Eu vou falar primeiro que minha língua está coçando. É comum um aluno sair da faculdade e ser candidato a uma residência? Vocês aconselham que antes de fazer residência faça alguma outra área? Ô, Maria Eduarda, você vai fazer residência no momento que você achar e você definir pessoalmente que é a área que você gosta. Esse start pode acontecer já no final do curso de graduação. Como, por exemplo, aconteceu aqui com o Rubens. O Rubens me acompanhou durante toda a graduação, nos meus trabalhos aqui em Uberaba, e ele já saiu da graduação e entrou na residência. Eu, particularmente, não entrei na residência primeiro. O meu start para bucomaxilo, eu demorei 1 ano e meio, porque eu fui trabalhar na Marinha do Brasil, tá ok? Eu fui militar. E nessa época, como militar, eu participei com 2 colegas no Hospital das Forças Armadas de Brasília, e lá eu comecei a acompanhar a área de bucomaxilo e me interessei muito pela área. Quando me formei, eu gostava de tudo na odontologia. Só não era muito fã de endo. Então, eu demorei 1 ano até definir que eu queria fazer essa área. O Rubens aconteceu no primeiro ano. O Manganello acabou entrando nessa área depois de ter feito medicina e ter feito plástica. E depois, na residência dele, nos Estados Unidos, que ele começou a acompanhar, né, na história dele, esses casos de bucomaxilo. Então, cada um de nós, não existe uma receita de bolo nesse sentido, né? Nada impede que você, no final da sua graduação, se candidate e entre numa prova teste de resistência, mas importante, né? Como bem o Rubens alertou, quem chega bem na prova teórica e vai muito bem na prova teórica
de residência, dificilmente ele não vai fazer o curso, né? Dificilmente. Ô, Cris, aí eu vou divergir um pouquinho de você. O andamento natural da formação da pessoa, tanto na medicina como na odontologia, é assim, durante o curso, você vai sendo apresentado às várias áreas da odontologia, como na medicina. Então, você tem periodontia, ortodontia, dentística, ortodontia. Então, durante o curso, você vai sendo apresentado. Quando acabou o curso, você vai decidir a área que você vai fazer. Esse é o momento. É claro que você foi para a Marinha, outro foi... Mas, assim, é natural. Acabou o curso, você já vai... Não, já vou para a residência porque eu quero... Vou com maxilo, não, vou fazer especialização em endo, em orto. Então, não tem que ter esse gap, esse tempo de você ficar pensando, sabe? É natural, acabou a faculdade, olha, não, durante a faculdade eu pensei, eu quero isso. É claro que você pode ir para endo e depois a endo, mas você já sabe o que é endo, né? A faculdade te apresentou endo, né? Não é uma coisa estranha. Então, é difícil, você, né, depois de ir para a especialização, você voltar porque você já sabia como é que era. A buco é um pouco diferente porque, né, na faculdade você não tem, é difícil você ir no hospital, acompanhar uma cirurgia maior, mas, assim, aqueles que têm a propensão, né, de cirurgia, de operar, já na faculdade, eles já vão ver um, ver outro. Então, a minha ideia é igual, medicina e odonto. Acabou a graduação, residência, naturalmente. Então, acho que esse é o caminho. Então, isso eu acho que é um pouco diferente de você. A pessoa não tem que ficar um ano em meditação na Índia lá para saber o que ela vai fazer. Sim, sim. Tem um participante, Newton, que acabou de dizer isso aqui. No caso dele, ele decidiu fazer muito cedo. Ele vem acompanhando os professores desde o segundo período. Ele está no quinto período do curso, né? E, fatalmente, em breve, deve ser mais um colega a militar conosco na área. Ô, meninos e meninas, já são 8 horas e 21 minutos. Nós já estamos aí com 1h10 de live. O tempo passou muito rápido, né? Quando o papo é bom. O que é isso, professor? Opa! Agora, né? Vai ter ou não? Vai ter sorteio, Pedro? Vai ter, tá até no plástico, hein? Tá no plástico aí? É. Então, o Pedro Américo, como é que vai funcionar? Você podia ligar a sua câmera e explicar como é que vai funcionar o sorteio desse livro que o professor Manganello gentilmente vai enviar para aquele... Exato. Vai ter autógrafo, professor? Claro, faz favor, né? Aqui, professor, a minha... Aqui, ó. É esse aqui, Luiz? 4ª edição. Meu e do João Galberto, que é professor titular aqui da USP de traumatologia. É um livro muito bom, muito completo, tem tudo de trauma. Então, eu estou com ele aqui, quero só saber quem vai ganhar para já fazer o autógrafo. Ô, Pedro, como é que vai ser o sorteio aí, Pedro? Você vai soltar o nome da vítima aí que vai ganhar o livro? Como é que vai fazer ali, ô Pedro? E aí, gente, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite. Olha, eu fiz um formulário, né, no Google Forms aqui, com as seguintes perguntas. Não tem xuxo não, né? Tá tudo certo aí, né? Peraí. Não tem treta não, né? Não tem tretinha aí não, né? Vou apresentar a... Você vai fazer o sorteio aí agora? Pô, já vou aproveitar, vou fazer a apresentação da minha tela. Aí sim, ó. Agora sim, hein? Agora sim, 42 participantes. Que é do PIAC, isso aqui deixa para lá. Legal. Ô, Luiz. Oi. Gostei da ideia da residência de harmonização, hein? Não é residência, é faculdade. Não, curso de graduação em harmonização facial. Não, faculdade de harmonização facial. Por que perder tempo vendo saliva, cuspe, cárie, né? Vamos logo para a belezinha, para infiltrar, mas não precisa ficar vendo dente. É isso aí.
Ó, então vamos lá. Vai fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio aqui, né? Então, sorteio da Labuco. Deixa eu pausar essa resposta aqui. Como é que vai funcionar esse sorteio aí? Pronto, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. 50 pessoas, 50 respostas, né? Certo. Ó, a gente vai aqui nas respostas. Vou gerar uma planilha. Certo. Que sabia. Esse é Bill Gates perde. Aí, ó. Temos todos aqui os usuários, né, que colocaram os nomes. Ele já tem o endereço aí, hein? Tem o endereço aqui. E aí vai funcionar o seguinte. Tá vendo essa numeração aqui no cantinho? Certo. Ok. Vou pegar esse número aqui, né? Vou sortear um dessas linhas aqui, certo? Certo. Você dá 2 até o intervalo dá 2 até 54. Todo mundo de acordo, okay, né? Então, vamos proceder aí o sorteio, tá ok? Vai sortear aqui um site de sorteio mesmo. Que a gente acha no Google. Que aparece. Ele tá com jeito de ser comunista aí, tá ok? Então, ó, sortear um número de entre 2 a 54. Foi lá o 54 agora. Aí, certo? Tá ok. Agora a gente sorteia o número. O ganhador é o 11. Vamos lá ver. Moleque, vamos ver quem que é o 11. Ana Paula de Lima da Silva. Paula Lima da Silva. Vamos colocar. Tá. Aqui da Barra SP. Ô, Gabriel, faz a cópia desse endereço aí, manda para o meu WhatsApp, que eu vou passar para o Luiz, para ele poder enviar para ela. Isso. Fechou. Manda o nome direitinho para eu fazer a dedicatória aqui. Beleza. Beleza. Muito legal, hein? Pessoal, então, nós estamos aí 8 horas e 26 minutos. Eu, da minha parte, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz em ter participado, organizado essa live aí com o pessoal da Liga de Bucomaxilo aqui da Universidade de Veraba, turma que o Luiz já veio aqui dar uma aula para a gente aqui. Tá? Um grande abraço para o meu primo querido, Emílio Grande Pousa, que vem toda a live, está aí conosco. Obrigado, Emilhão. Rubens, saudade que a gente ainda não viveu, estamos juntos, tá? Um grande abraço. Obrigado, professor. Doutor Manganello, a luta continua, companheiro. Estamos juntos, viu? Um grande salve, muito obrigado pela disposição do seu tempo, está conosco aí. E é sempre um grande prazer poder falar contigo e com todos que estiveram na live aí. Foi muito legal, acho que nós atingimos plenamente o objetivo. E parabéns para a Ana Paula, né, Ana Paula, que ganhou aí. E agora, considerações finais, Luiz. Obrigado. Ô, Cris, eu que tenho que agradecer o seu convite. Você sabe que eu gosto muito de estar com os jovens. Eu acho que ali é que está, tem assim, pessoas que têm a capacidade de mudar a situação, de ter essa vontade, essa disposição de ir para frente, de encarar. Então, é muito bom estar conversando com o pessoal formado, recém-formado, até estudante. Mas o meu maior prazer é saber que você, meu querido amigo, um indivíduo que eu tenho um afeto muito grande, e estar com você sempre é bom em qualquer situação. Mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, que nós não temos um comando, o barco Brasil está à deriva, mas nós estamos aí, Nós estamos aí e vamos em frente. E um prazer estar com o Rubens também, viu, Rubens? Muito bom a gente estar junto professor. Aqui. Obrigado. E a gente está sempre disposto a estar conversando. E espero que o pessoal tenha gostado. Você me dá um retorno aí para eu saber se o pessoal apreciou a nossa conversa, o que a gente pôde trazer de
sugestões, e cada um vai seguir o seu caminho, e que todos sejam, né, com sucesso, felizes aí no que eles escolheram. Tá bom? Muito obrigado aí a todos que participaram. Eu vou disponibilizar a gravação dessa nossa live. Tá. Eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Eu vou disponibilizar para a Liga de Bucomaxilo, para que ela possa poder fazer divulgação no meio que ela quiser. Essa live deve ficar disponível também no site da Universidade de Uberaba. E eu vou enviar para você também, Rubim. Tá? Vou enviar o link que você pode postar aí. E vou mandar para você, Luiz. Você pode colocar aí. Legal, pode deixar. Vem, manda para mim, sim. Deve chegar amanhã para vocês aí. Ela tem um processo de eu tenho que abaixar e enviar para vocês, tá certo? Eu só queria, última palavra, é que a gente tem um instituto de ensino e pesquisa em bucomaxilo. Quem tiver interesse em algum curso, é o site iepbucomaxilo.com.br. Nesse site, a gente tem os cursos de ortognática, ATM, lives. Então, quem tiver interesse, o site é iepbucomaxilo, tá bom? Um forte abraço, então, Luiz. Um abração para vocês também, viu? Tá bom. Obrigado a todos aí pela presença, em nome da Labuco, professor Cristiano, professor Rubens, Luiz Manganello. É uma honra para a gente estar acompanhando os senhores falar aí da especialidade que a gente gosta tanto. Muito obrigado. E a nossa próxima live vai ser com o professor Rubens, diretamente de Goiânia. Vamos fazer uma live agora, vai ser a live do El. Vai ser a próxima. Combinado? Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado. Um abraço, se cuidem. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Rubim, é ele.